Pois é, meus futuros milionários, vamos aqui entender como tu criares uma nova identidade para mudares a tua realidade. Sem enrolação, sem tretas, diretos ao ponto. Eu quero que tu entendas que a vida não te acontece. A vida acontece através de ti. Eu quero que tu entendas que tu és o único criador e causador da tua realidade, seja por decisão, seja por omissão de decisão. Eu quero que tu entendas. O mundo, a vida, é como se fosse um espelho e o mundo, apenas reflete aquilo que tu tens. O mundo é neutro e ele reflete aquilo que tu carregas. Se tu carregas medos, o mundo vai refletir medo. Se tu carregas confiança, o mundo vai refletir confiança. Se tu carregas escassez, o mundo vai refletir escassez. Eu quero que tu entendas. A maioria das pessoas tenta mudar o mundo, tenta mudar o reflexo. Só que vamos entender. Quem é que constrói o reflexo no espelho, o reflexo no mundo? Sou eu. És tu, certo? Então qual é que é a única forma de tu mudares o reflexo, de tu mudares o mundo, entre aspas? É tu mudar-te a ti próprio. Porque quando eu mudo quem eu sou, eu mudo a projeção que sai no espelho, que sai no mundo. Por isso é que o mundo responde às tuas crenças. Por isso é que o mundo valida aquilo que tu acreditas ser verdade. Porque ele apenas reflete aquilo que tu carregas. Então vamos começar por entender. Se eu quero mudar o mundo, o que é que eu vou fazer? Tentar mudar o mundo? Não. Mudar-me a mim mesmo, porque o mundo vai refletir a minha mudança. Só assim é que tu constróis uma nova realidade. Tu entenderes de uma vez por todas. Eu sou o criador da minha realidade. Eu sou o único responsável pela minha realidade, pela vida incrível que eu tenho ou pela vida de porcaria que eu tenho. Seja por decisão, seja por omissão de decisão. Eu querer construir uma vida de sucesso é uma decisão. Só que eu aceitar uma vida comum também é uma decisão. Eu não fazer nada para construir uma vida incrível é uma omissão de decisão, porque eu não decidi mudar de vida. Eu sei que pode parecer meio duro tu escutares estas frases à primeira, só que são estas frases duras, entre aspas, que vão mudar a tua vida. Não é eu vir aqui trazer-te frases bonitas. Não, a culpa não é tua, a culpa é do mundo. Não, a responsabilidade é tua. Porque o mundo não te acontece, a vida não te acontece. A vida acontece através de ti. És tu que constróis o teu futuro. O que é o teu amanhã? É um reflexo daquilo que tu fazes hoje. Se tu hoje comeres em excesso, amanhã vais ter excesso de peso. Se tu hoje gastares dinheiro em excesso, amanhã vais ter pobreza. Se tu hoje tiveres uma alimentação saudável, amanhã tu vais ter uma vida e um corpo saudável. Se tu hoje multiplicares muita riqueza, amanhã tu vais acordar ainda mais rico. Vamos entender o que é o amanhã? O que é o futuro? Um reflexo do meu presente. A minha vida de amanhã é o reflexo daquilo que eu fizer hoje. O meu presente constrói o meu futuro. Só que a maioria das pessoas repete o passado em vez de construir o futuro. E é por isso que não sai da mesma. Porque quer uma vida melhor, quer um salário melhor, quer uma família melhor, só que continua a ter os mesmos hábitos, continua a ter os mesmos comportamentos. Porquê? Porque não mudou a sua identidade, a sua autoimagem, a sua autoperceção. É aquela frase muito clichê, mas que é verdade, que diz: não basta tu saíres do ambiente, é preciso o ambiente sair de ti. O que é que isso significa? Significa que não basta tu sair do teu ambiente. Por exemplo, eu não estou feliz neste emprego. A culpa é do emprego. Vou mudar de emprego. Ok, eu mudei de ambiente. Só que se eu for para um novo emprego, com os mesmos hábitos, com os mesmos comportamentos, com a mesma mentalidade, eu vou ter o mesmo emprego. Eu vou ter as mesmas consequências. Este emprego era uma porcaria. Eu mudo de emprego a pensar que a culpa é do emprego. Só que eu encontro os mesmos problemas apenas num novo emprego. Porquê? Porque, como já falamos, não é sobre o emprego, não é sobre o reflexo.
é sobre a identidade, é sobre quem constrói essa realidade. Por isso é que não basta tu sair do ambiente, é preciso o ambiente sair de ti. Ou seja, ok, eu vou mudar de emprego, só que eu vou ter que me tornar noutra pessoa para não repetir os mesmos problemas. É isso que tu precisas de fazer para mudares a tua identidade, para mudares a tua realidade. Eu já te vou explicar como é que tu vais fazer isso. Só que eu quero que tu entendas. Se eu quero viver uma nova vida, eu tenho que me tornar numa nova pessoa. Não vale a pena, não chega, não é suficiente tu desejares, não. Eu quero uma vida melhor, eu quero mais sucesso, eu quero mais liberdade, eu quero mais prosperidade. Não basta desejar, isso não vai mudar a tua vida. Só vai fazer com que tu vivas iludido e frustrado. Ah não, eu vou mudar de vida, eu vou mudar de vida, ok. E o que é que estás a fazer? Tu estás a ter novos hábitos, nova mentalidade, uma nova rotina, novos conhecimentos, novos comportamentos. Porque é isso que vai mudar o teu futuro. Não é tu desejares uma vida melhor. É tu tornar-te noutra pessoa. É tu tornar-te numa pessoa tão, mas tão diferente que não existe outra forma senão a realidade obedecer à tua nova identidade. Quando tu te tornas noutra pessoa e sustentas essa nova identidade por um longo espaço de tempo, a realidade é obrigada a moldar-se, a dobrar-se para realizar os teus objetivos, para realizar os teus sonhos, porque a base do sucesso é a identidade. O mundo lá fora reflete a tua identidade, não os teus sonhos, não os teus planos, não os teus desejos, mas sim quem tu és, a forma como tu te vês. Não adianta eu querer uma vida de sucesso se eu me vir como um fracassado. Não adianta tu quereres mais liberdade, mais abundância, mais prosperidade, se tu te vires como alguém pobre, como alguém escasso, como alguém medíocre. A realidade sempre vai responder à tua identidade. A grande pergunta, desde já, é o quê? Para eu alcançar o que eu desejo alcançar, quem é que eu preciso de me tornar? Essa é a chave do sucesso. Pausa já esta aula, 5 segundos, e questiona-te. Para eu alcançar o que eu quero alcançar, aqueles meus sonhos, aqueles meus objetivos, aquelas minhas metas, quem é que eu tenho que me tornar? Para eu chegar à minha vida dos sonhos, quem é que eu tenho que me tornar? Qual é a pessoa que eu tenho que me tornar? Qual é a mentalidade que eu tenho que desenvolver? Quais são as skills internas, os valores, os princípios que eu tenho que ter para chegar aonde eu quero chegar? Quais são os meus hábitos? Qual é a minha rotina? Qual é os meus comportamentos todos os dias? Porque é isso que te vai levar para uma nova realidade. Não são os teus desejos, é a tua identidade. São os teus comportamentos todos os dias. Porque o mundo não responde aos teus desejos, não responde ao que tu queres, mas sim àquilo que tu te tornas, a quem tu te tornas. Se tu entenderes isso, tu mudas o teu jogo para sempre. O que é que tu vais fazer hoje para obrigares o mundo a realizar os teus objetivos? Para obrigares o mundo a mudar a tua realidade e tu alcançares os teus objetivos? Primeiro ponto que tu já deves ter bem assente na tua cabeça é o quê? É tu saberes claramente o que tu queres conquistar. Quais são os objetivos que tu queres conquistar. Não são sonhos. São objetivos claros. Não é uma vida melhor. É um determinado estilo de vida. Não é uma saúde melhor. É um determinado tipo de corpo, uma determinada tipo de saúde. Não é mais dinheiro. Não. É uma quantia muito específica. Não é uma família melhor, uma família incrível. Não. É a família exata que tu queres construir. E se tu ainda não tens uma clareza cirúrgica sobre a tua próxima década, eu vou-te deixar aí na descrição o link do protocolo Década Milionária para tu definires com clareza cirúrgica a tua próxima década. Esse é o primeiro ponto. Eu saber claramente o que eu quero conquistar na minha próxima década. Lembra-te sempre, guarda esta frase. Pensa em décadas, age em dias, define a tua próxima década e agora age amanhã com base na década que tu queres construir. Este é o primeiro ponto, tu teres clareza cirúrgica sobre a próxima década. Segundo ponto,
Para eu conquistar o que eu quero conquistar, quem é que eu tenho que me tornar? Se eu já tivesse a vida dos meus sonhos, como é que eu agiria? Como é que eu pensaria? Quais seriam os meus hábitos? Qual seria a minha rotina? Para eu chegar à vida dos meus sonhos, que livros é que eu preciso de ler? Que cursos é que eu preciso de fazer? Que ambiente é que eu preciso de frequentar? Vamos entender. Por exemplo, eu quero construir uma vida de sucesso. Ok, eu vou-me questionar. Bem, para eu ter sucesso, eu vou agir com medo ou com coragem? E tu vais entender. Para eu ter sucesso, eu tenho que agir com coragem. Só que talvez hoje tu estejas a agir com medo. Para eu construir a vida dos meus sonhos, eu vou ter que arriscar, ser ambicioso, ser ousado para chegar lá, ou eu vou agir com os pés assentes na terra, vou agir pelo seguro. E tu vais entender, não. Para eu chegar à vida dos meus sonhos, eu tenho que ser ousado, eu tenho que ser muito fora da curva, eu tenho que pensar totalmente fora da caixa. E tu começas a entender, é essa pessoa que eu preciso de me tornar, essa pessoa que pensa fora da caixa, que é ousada, que não pensa com os pés assentes na terra, que não tem objetivos realistas, mas sim objetivos ousados, ambiciosos. E tu começas a entender quem precisas de te tornar, tu começas a entender qual é a identidade, a nova identidade que tu precisas de desenvolver. Porque um ponto muito importante que eu quero que tu entendas é o que? Identidade, autoimagem, a forma como tu te vês. Tu precisas de entender que a forma como tu te vês hoje foi a forma que alguém disse no teu passado que tu eras. Muito provavelmente os teus pais e o teu meio ambiente disseram-te: tu és assim, isto é para ti, isto não é para ti, tu deves seguir este caminho. Alguém te disse quem tu devias ser. Só que eu quero que tu entendas, a partir de hoje, tu decides quem te queres tornar. Tu não te encontras, eu vou me encontrar. Não, tu não te encontras. Tu crias-te, tu lapidas-te, tu defines. A partir de hoje, eu vou ser esta pessoa. A partir de hoje, eu vou me tornar nesta pessoa, num empresário de sucesso, num marido incrível, num pai incrível, num filho incrível, numa pessoa incrível. Esta é a pessoa que eu me vou tornar a partir de hoje. Mete na tua cabeça. Tu não és a opinião da sociedade. Tu não és a opinião dos outros. Tu és aquilo que decidires ser a partir de hoje. Porque lembra-te sempre, identidade responde, ou melhor, realidade responde à identidade. Para eu mudar a minha realidade, quem é que eu tenho que me tornar? Ponto final. Não sou mais a opinião dos outros. Sou o que decidir ser a partir de hoje. Esse é o segundo ponto. Se eu já tivesse chegado lá, como é que eu agiria? Tu vais parar, pausar o vídeo e tu vais fazer uma lista. Se eu já tivesse chegado à vida que eu desejo construir, como é que eu pensaria? Como é que eu agiria? Quais seriam os meus comportamentos, os meus hábitos, a minha rotina, o meu mindset? Que livros é que eu iria ler? Que cursos é que eu iria fazer? Que ambientes é que eu ia frequentar? E tu vais começar a criar clareza cirúrgica sobre a tua próxima década. Ok. Esta é a pessoa que eu preciso de me tornar para chegar aonde eu quero chegar. Ok. E aqui entra o terceiro passo, que é o quê? Agir com base no futuro e jamais com base no presente. Ou seja, se eu já tivesse chegado lá, como é que eu agiria? De determinada forma. Ok, então eu vou agir hoje de determinada forma para chegar amanhã aonde eu desejo chegar. Porque se eu continuar a agir como sempre agi, eu vou construir a realidade que eu sempre vivi. Se eu quero um novo futuro, eu tenho que me mover a partir do futuro que eu quero construir. Não é com base no que eu estou a ver, mas sim com base no que eu quero ver. Se eu já tivesse chegado lá, o que é que eu faria hoje? Isto. Ok, então eu vou fazer isso hoje para chegar lá. Porque se eu agir com base no passado, o meu futuro vai ser igual ao meu passado. Esta é a aula para tu aprenderes a criar uma nova identidade e mudares a tua realidade. Já sabes, tens link na descrição. Primeiro ponto é o quê? Teres clareza cirúrgica sobre onde queres chegar.
Segundo ponto, é tu questionar-te. Se eu já tivesse chegado lá, como é que eu pensaria? Como é que eu agiria? Qual seria o meu conhecimento? Qual seria a minha rotina? Ok? Terceiro ponto, simples demais, agir com base no futuro que eu quero construir. E se tu ainda não és inscrito no canal, já te inscreve aí no canal e partilha esta aula com pelo menos uma pessoa que precisa de ver isto.